Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Gustavo Massen. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Em nosso podcast, cujo título é Marcílio Ficino, o amor como força de união, vamos falar um pouco sobre a vida, a obra, o exemplo atemporal dessa grande figura da Renascença italiana, Marcílio Ficino. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer como sempre, conversar, refletir e que cada um de nós, naturalmente, extraia aquilo que seja útil, prático e, portanto, vivencial para as nossas vidas. O Marcílio Ficino é uma figura das mais importantes dentro da Renascença italiana dos séculos XIV e XV, nesse momento esplêndido da história da humanidade, em que o Renascimento trouxe grandes pintores, artistas, filósofos, grandes ideias, valores para a humanidade daquele momento. E, indubitavelmente, o Marcílio é uma figura pouquíssimo conhecida por nós nos dias de hoje. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida, sua obra, seu momento histórico e também sobre as suas ideias, para que a gente, claro, o conheça um pouco mais. Sim, realmente esse personagem que eu tive a oportunidade, de estudá-lo um pouco mais e já sabia da sua importância, né, Danilo? E como eu comentava para você antes, né? Quando a gente começa a se aprofundar no personagem, realmente começa a viver um pouco os seus capítulos de história, de vida, né? A gente vai se aprofundando e vai encontrando camadas muito mais profundas, né? E se aproximando muito mais o significado da vida desse personagem, né? Como ele foi importante e começa a entender um pouco o porquê, como chegou aí, né? E Marcílio Ficino, para quem não conhece, foi um grande personagem da Renascença italiana. Ele viveu no período chamado Quattrocento. Ele nasceu em 1433 e faleceu em 1499, praticamente na virada do século XVI. Dentre outras coisas do que ele foi, né? Ele foi tradutor, ele foi clérigo, ele foi astrólogo, poeta, escritor, médico e, para além de tudo, filósofo. A principal síntese aí é que ele era filósofo. Com esse currículo, né, a gente vai adentrar um pouco no seu contexto, que começa lá em Figline Valdarno, que é uma cidade próxima de Florença, lá em 1433. O Marcílio, ele era filho do médico pessoal do Cosme, o Velho, o grande mentor, né, o grande impulsionador do movimento renascentista italiano e na Europa, de uma forma geral, né? E desde criança, o Marcílio se demonstrou muito estudioso, né? Já teve noções de grego desde criança, né? Teve já tutores que o levaram a ter uma boa educação, né? Muito promovida também pela ajuda dos próprios Médici na época, né? E também, né, desde a juventude, teve uma estreita relação com o próprio Cosme, né? Desde criança. E o Cosme, obviamente, viu nele um potencial gigante, né, no pequeno Marcílio, e justamente investiu na sua educação, ajudou muito na educação dele, né? E ele acabou tendo, né, uma amizade também muito grande com um dos filhos do Cosme, que é o Lourenço, né? Que depois vai se tornar um grande expoente também da Renascença, né? Lourenço, chamado o Magnífico, né? E dentro da formação, né, do Marcílio Ficino, a gente tem que destacar uma coisa importante, né? Porque seus grandes influenciadores, obviamente, foi o Cosme, mas também, mais tarde, Gemistos Platon, que foi um desses que nessas ondas históricas que a gente não sabe muito bem como funcionam, né? Mas migrando desde a Grécia até Florença numa comitiva. Uma comitiva que foi até Florença, num dos concílios, né, da igreja. Conheceu
o próprio Cosme, né, esse tal do Gemistos Platon, e esse era um grande entusiasta de Platão, né? E meio que conta a história que vai deixar esse legado, né, de Platão para Marcílio Fitino, que depois vai ser o grande responsável aí por impulsionar no lado da Itália, né, novamente a cultura grega através de Platão e outros, né, mas não só, né, também a cultura egípcia, a cultura persa e tantas outras culturas que vão impulsionar esse ecletismo próprio da Renascença, né, além de Aristóteles, né. Mas o Marcílio Fitino ele vai se formar também em medicina, né, vai ser um grande médico também, um grande médico que vai estudar não só a medicina como a gente conhece hoje, a medicina do corpo, né? Mas também, de certa forma, a medicina psíquica, a medicina da alma, e vai trabalhar elementos, e vai resgatar elementos, né, de tradições medicinais de outras civilizações, como, por exemplo, a egípcia e outras, né? E desde criança, né, ele vai... desde criança não, desde muito jovem, né, aliás, ele vai começar algumas traduções, né? Diz que ele faz algumas traduções de Pitágoras. Pitágoras é um dos primeiros que ele vai traduzir aí, né? Além de Pitágoras, também Espeusipo, né, que foi o grande continuador de Platão na academia, né, em Atenas. E aí vai começar uma carreira, né, do Marcílio, que é justamente de traduções, né, e uma grande dedicação, né, que ele vai dar para as traduções. Ele era muito bom na linguística, né, ele era já fluente em grego, vai estudar justamente hieróglifos egípcios, vai tomar contato com obras antigas, né, muito antigas em persa. Dizem que ele sabia conhecia por volta de 12 idiomas fluentemente e 18 idiomas ao todo, né? Dentro desses 6 aí que não eram fluentes, ele ao menos conhecia a sua leitura, ele sabia ler o idioma. Então ele era realmente uma sumidade na linguística, né? Conhecia muito profundamente sobre as línguas e possibilitou com isso, né, começar muitos trabalhos de tradução. E, obviamente, vindo deles encomendados pelo próprio Cosme, né? Começando pelo próprio Cosme. E aí, lá pelo ano 1460, por aí, ele vai assumir, 1459 mais precisamente, ele vai se tornar o próprio diretor de uma iniciativa chamada Academia Neoplatônica de Florença, que ficava numa vila em Florença chamada Vila de Carege. E essa vila, Danilo, é interessante porque qual era a proposta, né? A proposta era justamente buscar resgatar uma vivência que era tida nas escolas de filosofia da antiguidade, como, por exemplo, a própria Academia Platônica. E por isso também era chamada de neoplatônica, porque buscava resgatar não só Platão, obviamente, mas toda a síntese da cultura grega. E é interessante que todo dia nessa vila, né, participavam muitas pessoas, né, visitavam muitas pessoas dessa escola, passaram muitas pessoas mesmo em suas palestras, nas suas formações que eram oferecidas, né, nessa escola, nessa vila. E muitos desses nomes, né, que passaram por lá, foram grandes expoentes da Renascença, não só do ponto de vista filosófico estrito, né, como estudantes de filosofia, mas também grandes artistas, grandes arquitetos, grandes poetas, enfim, todo o movimento cultural que se estabeleceu na Florença da época estavam muito voltados nos ateliês, né? Que, por exemplo, como o Leonardo, que foi formado num desses ateliês, né? Mas também nessa escola, né? Nessa vila, na chamada Vila de Carege. E muito interessante que eles se inspiravam tanto em Platão, que no frontão da vila, né? Quando você adentrava as portas da vila, tinha um escrito e que remontava
o frontão da própria Academia de Platão, que dizia algo assim: tudo vem do bem e a ele se dirige. E nessa vila também, todos os anos, eles comemoravam o aniversário de Platão, no dia 7 de novembro. E eles se reuniam em Carege, né, a convite do próprio Lourenço também. O Lourenço era um grande frequentador dessa escola, Lourenço de Médici, né? E eles, nesse banquete, nesse lugar, né, eles promoviam o próprio banquete de Platão, né? O próprio diálogo sobre o amor, eles faziam uma simulação desse diálogo, homenageando o próprio mestre, né? O próprio mestre que foi inspirador dessa escola. Então, só a título de curiosidade, né? Também eles tinham todos esses anos essa consagração, vamos dizer assim, ao aniversário de Platão, né? E nesse lugar também eles promoviam diálogos, cantos, bailes. Era uma escola que promovia uma integralidade, né, de atividades culturais, de atividades voluntárias, né? E é interessante como todas as escolas de filosofia têm um pouco isso, né? Tem essa característica integral, né, de formação integral do ser humano, né? Tanto é que nós mesmos, como Nova Acrópole, nos inspiramos nisso, né? Então, Danilo, assim, um pouco desse contexto histórico, né? Depois, claro, eu vou falar um pouco das obras e tudo, né? E um pouco do que o Marcílio traz como forma de filosófica, que não é só dele, mas é de um período, né? É de toda uma tradição, de um período que vai dando nascimento a esse resgate do mundo antigo, não da forma antiga, mas buscando conciliar, que é uma coisa importante também, né? Que era algo que ele mesmo promovia. Buscar conciliar com a própria doutrina cristã, né? Que muitas vezes se falam dos renascentistas como alheios ao cristianismo, né? Ou que trabalhavam à margem do cristianismo. E muito pelo contrário, eles queriam, na verdade, era unir, né, os grandes ensinamentos dos grandes mestres, e obviamente incluindo Cristo, né? Incluindo a filosofia ou a doutrina que vem de Cristo, né? Então o que dá para falar um pouquinho do contexto é isso, Danilo. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre as ideias que ele trouxe. Ele foi um filósofo neoplatônico de suma importância e de envergadura moral também, que há de se ressaltar aqui, isso é muito importante da gente mencionar. E quando ele estuda a filosofia pitagórica, platônica e de outros grandes filósofos da história da humanidade, ele traz isso para o contexto histórico em que ele vivia, ou seja, ele é uma peça fundamental dentro dessa engrenagem da Renascença. E seria importante que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente entender a ressonância, a reverberação que tudo isso que ele trouxe, baseado nesses grandes filósofos anteriores a ele, teve dentro daquele contexto de efervescência de arte, esculturas, filosofias, ideias do seu momento histórico. Perfeito. O que eu posso trazer, Danilo, acho que o fundamental para Marcílio Fitino. Ele participava de uma filosofia, de uma forma de pensamento que eles chamavam na época de teologia prisca. Teologia prisca, ela nasceu na própria Florença, ali no final do século XV. Ou seja, ali no final, mas na verdade não no final, mas ali já na virada do século XX, melhor dizendo. E o que ela promove? Ela acredita que existe uma única teologia, né? O que é teologia? É essa sabedoria divina, né? Logos, theos logos, né? Essa sabedoria divina que atravessa todas as religiões, né? E que foi dado por Deus, né? Foi transmitido isso pelo próprio Deus, o grande Deus, ao homem nos tempos antigos, né? Isso é uma teologia que vem desde os inícios do cristianismo, lá no século IV, com Agostinho de Hipona, para você ter uma ideia. Então é um resgate desse período. Que, claro, na época de Agostinho de Hipona, obviamente isso não se proliferou tanto, né? Até porque havia muitos conflitos entre várias seitas, em várias vertentes do cristianismo. Mas, de certa forma, eles buscam resgatar isso. E isso vai ao encontro do que eu falava antes, o que eles buscavam justamente não inibir nem coibir, muito menos excluir o cristianismo,
mas pelo contrário, trazer o melhor da doutrina cristã e coincidir com a própria tradição antiga, né? Então até tá aqui na minha frente aqui até uma imagem, né, para inspirar isso, né? Que é uma imagem, até vocês quiserem podem procurar aí os ouvintes, né? É uma imagem de Ísis, a deusa egípcia, transmitindo a sua sabedoria arcana a Moisés e Hermes Trismegisto. Para quem não sabe, Hermes Trismegisto é o grande mestre que está por trás da tradição egípcia, né? E Moisés como o grande mestre da tradição hebraica. Então, temos aí uma união de dois mundos, né? O mundo antigo e o mundo atual, principalmente atual na época, né? Do século XV, né? Então, o que acontece, né, Danilo? Aí a gente vai ver um pouco do porquê que Marcílio vai escrever muito sobre teologia, não sobre filosofia exatamente. Porque o que ele buscava? Se a filosofia busca a sabedoria, qual que é a maior das sabedorias? É a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, né? Não Deus só como uma figura antropomórfica, mas Deus como um símbolo da própria unidade, né? do próprio mistério. E aí ele vai justamente trazer essa busca, né? E aí nas suas traduções, uma das traduções mais famosas que vai vir da mão, né, das mãos de Marcílio Fitino, é justamente resgatar o Corpus Hermético, né, que é a principal obra do Hermes Trismegisto. A primeira edição, inclusive, que foi traduzida para o latim, né, foi em 1471. Então ele foi talvez o primeiro que traduziu, né, completamente essa obra, e de forma bastante satisfatória, tanto que ela é usada até hoje como base para a tradução desse livro. Então, tem muita importância isso, por quê? Porque ele traz isso como uma base antiga, e vai aos poucos conectando, né, com outras traduções, seja dos gregos, né, porque ele traduziu Pitágoras, Aristóteles, Platão. Ele traduziu toda a obra platônica, para vocês terem uma ideia. Então, vai fazendo uma conexão de toda uma sabedoria que não estava restrita a um período, né? Mas é uma tradição, uma sabedoria da própria humanidade. Esse era o ideal renascentista. E ele foi um exímio trabalhador desse ideal. E foi isso até o final dos seus dias. Bom, então, dentro das suas obras, né, claro, a gente pode destacar essas traduções, as muitas que ele fez, de todas as obras de Platão, Corpus Hermético e outras obras também, mas também a gente pode destacar aqui que ele também escreveu obras de medicina, por exemplo. Tem um livro dele chamado 3 livros sobre a vida, que é uma obra sobre medicina. Só que se a gente for ler o livro, não é exatamente uma medicina como a gente entende hoje, né, com técnicas medicinais, né, técnicas de cirurgia ou técnicas de tratamento, né, mas ele estava muito mais interessado em buscar que o ser humano, né, tivesse condições de encontrar caminhos para as suas curas, né, e as suas curas principalmente espirituais, né? Claro, passando também pelo corpo, pela sua personalidade, trazendo também uma tradição e uma conexão com o que a natureza nos dá, né? De curas através de plantas, enfim, né? Até eu queria, se me permite, Danilo, até fazer uma citação desse livro, que é muito interessante, que ele fala algo assim: haverá alguns homens ou outros, supersticiosos e cegos, que veem a vida claramente, até nos animais mais inferiores e nas plantas mais mesquinhas, mas não veem a vida nos céus ou no mundo. Agora, se esses homenzinhos concedem vida às menores partículas do mundo, que loucura, que inveja! Nem saber que o todo no qual vivemos, nos movemos e existimos, está ele próprio vivo, nem desejar que assim seja. Então, essa passagem relata muito o que ele quer dizer, porque
através desse livro, por exemplo, é um livro de medicina, mas ele quer, na verdade, falar da vida. Falar da vida que o ser humano faz parte, que nós todos fazemos parte. Então, de uma forma até, vamos dizer, panteísta, dizer que a vida está em tudo, ou Deus está em tudo, o divino está em tudo, inclusive no ser humano. E nós temos que entender que se a vida está em tudo, e a divindade, né, o divino está em tudo, a resposta também está em nós. E em todas as coisas. Tudo tem por trás uma resposta, né? Tem um sentido maior, né? E a partir disso é que ele constrói essa vivência da medicina, né? De a gente integrar-se à natureza, de a gente integrar-se ao divino e ao cosmos. Então aí está, por exemplo, algo bastante importante, né? na vida dele, que ele vai trazer isso como algo muito importante. Ele também traz, sobre medicina, né, recomendações para tratamento da peste, né, que é um dos livros que ele escreve. Então ele também fala de coisas bastante práticas, né, e aí ele fala da peste da época, que era a famosa, né, peste negra, né, que assolou bastante a Idade Média. Então teve uma influência também em outros médicos posteriores, como Paracelso, por exemplo, né? Então a obra dele, inclusive, vai inspirar outros pensadores, outros médicos, né? Então, realmente, aí, só a partir daí a gente já tem a importância também da sua obra, né? Ele escreve também muitas cartas também, Danilo, muitas cartas também, que ele escreve correspondendo-se com o pessoal da própria academia, né, que frequentava a própria academia neoplatônica. Enfim, tem muita coisa escrita mesmo, né? Tem uma obra muito, muito vasta. E aí a gente vai chegar na sua obra capital, né? A sua obra capital, que é a teologia platônica. Por que ele vai trazer o termo teologia? Como eu explicava antes, né? Apesar de Platão ser considerado um grande filósofo, mas ele traz nele uma grande, talvez uma grande síntese do que ele queria dizer por teologia, né? Essa sabedoria divina. E por isso ele vai escrever essa obra. Essa obra magnífica, gigantesca, de 18 volumes, né? E que, sim, a gente tem ela disponível em português aí, se quiserem, né, acessar, né? E ela vai trazer junto nesse período, inclusive, né? Vai trazer junto uma querência que ele tinha de se tornar clérigo, né? E é o que ele faz. E é uma coisa interessante que ele fala sobre isso, né? Por que ele se tornou padre, né? Por que ele se tornou clérigo, né? Justamente porque ele pensa o seguinte: a filosofia, ser um filósofo e ser um sacerdote, para ele não tinha diferenças. Ou seja, era uma vida dedicada a um ideal. Então, para ele, só existia isso. Para ele, o mais importante era viver o seu ideal. E foi isso que ele dedicou a sua vida inteira, né? Então, por isso ele se torna também um clérigo. Aí a gente vai para os ensinamentos, né, Danilo? E aí a gente entra em coisas bastante importantes que são baseadas, obviamente, na teologia platônica, né, que é a sua maior obra. E aí ele vai falar que qual é a questão aí? Filosofia, para Marcílio Fitino, é a revelação divina. É como uma revelação divina. Claro, não é só por causa... não é só uma conclusão que ele chega como se fosse algo inédito, né? Mas ele busca justamente nas referências que ele tem, que ele entende que a filosofia nasce como um processo de iluminação da própria mente, como ele mesmo dizia. E essa iluminação tem a ver com a revelação divina. Você começa a ver o divino, né? E isso tem a ver com uma abertura da alma, que se dobra, que se torna intelecto e acolhe a luz da revelação. Essa revelação que vem através da da atividade, a atitude filosófica, e que aí coincide com a religião. Então, filosofia e religião não são excludentes, e sim são coerentes. E aí ele vai dizer que a inspiração
E a iniciação aos sagrados mistérios são justamente os objetos da filosofia e a religião. A grande busca de ambas as disciplinas, né? Então, tanto Hermes, Orfeu, Zoroastro foram igualmente iluminados por essa luz, assim como o próprio Cristo, né? Então, assim como outros também, como Pitágoras, Platão. Então, para Marcílio Fitino não havia diferença entre esses grandes mestres, porque justamente eles buscavam essa mesma iluminação divina, né? Então esse é um primeiro ensinamento que vai trazer aí Marcílio Fitino, né? E talvez essa é a base, né, o fundamento, a grande coluna de tudo que ele vai trazer depois. Tem uma ideia dessas que ele vai trazer depois que a gente pode considerar crucial dentro da sua vida, da sua obra, do seu desenvolvimento, que é a ideia do nó e a cópula do mundo. Isso é muito interessante porque traz uma ideia de ascensão até chegarmos a Deus. E isso nos traz muito a ideia de que temos que observar muito aquilo que a gente pensa, sente e faz, não só no plano da matéria, mas também em termos de sentimentos, de ideias. É como os arquétipos platônicos, só como relação, a gente precisa aprender a se elevar para essas grandes ideias, entender melhor o que elas significam, e não só do ponto de vista mental, mas de um ponto de vista mais profundo, para que a gente haja melhor em relação à compreensão e vivência ética e moral dessas ideias. O Marcílio traz uma hierarquia até chegar na última manifestação, que é a matéria. Ele começa com Deus e vai até a matéria. E isso nos faz refletir muitas coisas. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque nos ajuda a compreender que o estado da matéria, ou seja, a última concepção prática daquilo que existe, vem de um mundo superior. E aí a gente pensa, poxa, as minhas ações, como é que elas podem ser melhores? Ou seja, quanto mais puro, quanto mais divino, quanto mais elevado eu sou em termos de ideias, e as minhas ações são coerentes a isso, mais eu me aproximo dessa ideia de unidade, como nos ensina Plotino, por exemplo. E isso é algo muito importante que eu gostaria que você falasse. Olha que genial que é isso. Ele vai falar da revelação divina, da filosofia como essa busca pela revelação divina, ou seja, eu buscar a iluminação da minha mente, né? E olha só, aí ele vai falar, e aí o que a gente está falando aqui, pessoal, é metafísica, né? Então, exige sim bastante abstração aqui. Mas tem uma questão bem prática que vocês já vão, espero que vocês já vão entender, né? Porque Fitino vai falar de uma estrutura metafísica da realidade, ou seja, para além da matéria, que corresponde bastante ao esquema platônico ou neoplatônico, né? Que vai falar de graus descendentes, né? De perfeição, ou seja, do mais perfeito ao menos perfeito. E também esses mesmos graus também permitindo uma ascensão. Então, como você falou, tem coisas que se plasmam, ou seja, se manifestam, e essas mesmas coisas que se manifestam também pode ter um retorno. Tá? E aí ele vai falar de 5 graus. Tá? O primeiro grau é Deus, o segundo é o anjo, o terceiro é a alma, o quarto é a qualidade e o quinto é a matéria. O primeiro e o segundo grau, falando de Deus e anjo, eles são diametralmente opostos ao quarto e o quinto graus, que é a qualidade e a matéria. Muito semelhante ao que Platão vai falar do mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias, né, de onde tudo provém, e o mundo sensível, que é o mundo onde a gente percebe pelos sentidos, né, o mundo sensível, né? Então, esses dois, eles não têm uma conexão direta. E isso Platão falava já na sua teoria de conhecimento e também na sua própria teoria filosófica, né? Ele trazia muito essa ideia do mundo inteligível e o mundo sensível, 2 mundos que não
eles não se conversam, né? São opostos. É como também a gente poder falar, talvez, o espírito e a matéria, no nosso caso, pode ser também, né? Então é interessante, porque o próprio ser humano tem uma conexão com o mundo inteligível, né? E também com o mundo sensível. Tá, mas então, como é que a gente faz a união desses dois mundos? Como é que se une, esses mundos se unem, né? E aí tem um intermediário, que também é explicado em Platão, que é a alma. A alma é quem faz essa conexão entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Ela se insere entre os corpos sensíveis sem ser corpórea nem sensível, diz ele. Ela é dominadora dos corpos, mas adere ao divino. Então ela comanda, né, ela promove o domínio dos corpos na matéria, mas ela em si não participa disso, mas ela tem como origem o divino. Então ela, de certa forma, ela faz um verdadeiro nó, porque nesse nó é onde colapsa, né, a consciência, de certa forma. Por isso que ele fala do nó, né? E por que a cópula do mundo? Porque é por esse nó que as coisas se manifestam através dessa manifestação divina, né? É onde isso se conecta. E olha onde está essa ideia em Platão, né? Essa ideia em Platão está justamente no amor. O amor é esse intermediário que faz a comunicação do divino e com o ser humano, ou com o humano, ou com o material, no sentido de manifestação. Isso vale para o ser humano? Sim, vale para o ser humano. Isso vale para as outras coisas? Sim, vale para todas as coisas. Isso não é uma questão só humana. É que cada coisa manifestada tem uma ideia. Se tem uma ideia, ela também tem uma alma, ou seja, algo que a conecta com o divino. Tendo ou não mais consciência disso. E aí, o amor aí, como essa ideia, o Eros de Platão, né? Essa ideia que intermedia os mundos, né? Ele desempenha esse papel. Só que Fitino também entende no sentido cristão. Ele vai trazer justamente essa conexão com o pensamento cristão. Então, que vai dizer que o amor para ele não é apenas um atributo do homem, mas ele também é um atributo divino, né? É um atributo que vem desde o divino até a manifestação. O que não é totalmente desconectado de Platão, porque Platão fala do Eros, né? Desse amor intermediador, né? Mas que faz uma certa união, né? Que ele promove uma energia de união. Mas ele também fala de um amor, existe um amor primordial, chamado por ele de Eros Velho, né? O Eros Velho, que é um amor que deu impulso a todas as coisas, lá no início dos tempos, né? Que não é o mesmo Eros que faz esse intermédio. Então a gente também tem uma conexão aí, né? Claro, Marcílio falou do sentido cristão, mas Platão falou no sentido grego, mas a gente pode fazer a conexão, de certa forma, dessas duas ideias. E aí está o principal ponto, Danilo, é o centro, você falou muito bem, é o centro da filosofia de Marcílio Fitino. O nó e a cópula do mundo. Ou seja, tudo que existe tem por consequência graças ao amor. Graças à energia que conecta os mundos divinos e os mundos de manifestação sensíveis da qualidade da matéria. E que, por sua vez, esse movimento ele é de cima para baixo e também existe um movimento de baixo para cima. Ou seja, esses 5 níveis que ele vai falar, né, eles aparecem tanto na manifestação, ou seja, como o que os neoplatônicos chamariam de organização, ou seja, se estruturam como dimensões.
Mas também existe um movimento, né, do ser ou dos seres de retorno ao divino. Esse retorno é o que ele chamava de retorno consciente. Ou seja, quando o amor está expandido. O que é isso? A consciência está expandida. A consciência de Deus, a consciência do divino. E por isso, né, a gente tem esse centro, né, e que a gente pode trazer para a nossa prática, porque nós temos um pouco do divino, a gente tem algo do divino e algo da matéria. E tem algo que conecta isso, que é justamente essa energia do amor, que para Platão é uma força, não é só um sentimento, como a gente às vezes concebe, né? Mas é uma força, que, como diria o nosso fundador, o professor Jorge Livraga, é uma força tremenda que une as coisas e as mantém. Claro, nosso fundador inspirado muito em Platão aí, né? Trazendo essa ideia de que o amor une as coisas. Une de forma harmônica, né? Vai trabalhando isso, é um trabalho contínuo de união e de harmonia. E é um ponto central na Renascença, inclusive, né? Trabalhar a união e a harmonia não só através da arte, como a gente acaba vendo muito, né? Mas através da própria integralidade do ser humano. O ser humano integrado em todos os aspectos da natureza. O Marcílio Fitino, Gustavo, ele representa a tradição filosófica. Acho que a gente pode colocar dessa maneira. Quando a gente estuda a vida de qualquer ser humano que deixou um rastro valoroso, um rastro digno de imitação, ou seja, aquilo que ilumina a própria condição humana e que nos faz entendermos seres humanos, é esplêndido, porque a gente percebe ali uma profundidade de ideias, de vivências, de valores, de provas, de superações. Ou seja, é complexo definir esses grandes seres humanos, é complexo definir o ser humano. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse legado que ele traz. Mensurá-lo é muito difícil, dada a quantidade de obras que ele trouxe, a profusão de ideias, de ensinamentos, de transmissão de ideias e de ensinamentos. A gente não teria tempo aqui para falar de tudo isso, mas é importante que você ressalte aquilo que nós podemos, de alguma maneira, levar para o nosso coração e para a nossa ação também daquilo que ele deixou. Embora ele já não esteja mais vivo do ponto de vista físico, aquilo que ele traz, aquilo que ele representa, essas ideias e valores que são para toda a época da humanidade, faz com que a gente reflita sobre a nossa própria atemporalidade também. E a importância que temos com a história, conosco mesmo, com essa sabedoria, com essa tradição e com a importância moral de viver algo disso também em alguma medida. É difícil mensurá-lo. Ele é uma figura muito ampla e muito transcendente da história da humanidade, não só em seu período de renascença, mas até os dias de hoje. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre tudo isso para que a gente encerrasse a nossa conversa de hoje. Com certeza, Danilo. O delegado dele é grandioso, mas vamos lá. Ele era chamado, na sua época, de mago. Quando a gente ouve a palavra mago hoje, a gente tem várias conotações, né? Tem as nossas próprias imagens do que é um mago, né? É interessante, né? Porque quando a gente fala de mago, a gente pensa em fazer poções e trabalhar com energias arcanas e tudo mais, essas coisas até fantasiosas, né? Que a gente ouve por aí. Olha que interessante que Marcílio Fitino fala sobre isso, né? Ele fala de magia. Era algo que ele trazia como uma ideia que conectava todos. É como se fosse a grande ciência, a moda do que os persas traziam, né? Porque o sentido de magia, a palavra, inclusive, vem do persa, né? E falava de uma grande ciência, uma ciência que conecta todas as demais, né? Para Marcílio Fitino, essa grande ciência, né? Essa magia chamada magia natural, ela vem justamente de entender, né, que não de uma forma profana, mas de uma forma divina, nós podemos animar as coisas, né? Dar vida às coisas, buscar transmitir vida, né? Isso é interessante que ele vai falar isso, né? E aí, claro, a gente pode fazer isso conhecendo
as energias cósmicas, seja dos astros, seja da Terra, seja dos elementos, sejam das plantas, sejam dos minerais, sejam dos símbolos que os animais trazem, enfim. Toda a natureza tem canais de energia e que o mago é aquele que conhece os seus caminhos e sabe fazer isso em prol e benefício de todos, não só de si próprio, né? Então ele está falando isso de uma forma muito geral, né? De uma grande sabedoria que a gente pode adquirir, que a gente pode desenvolver, e isso significa ser um mago, né? E que isso vem não só da época de Fitino, isso não é novo, isso ele resgata de outros períodos, né? O próprio Hermes Trismegisto vai falar sobre isso, o próprio Orfeu, a figura mítica que é o grande mestre dos gregos, também falava, existia uma chamada magia órfica, que já na época de Platão se falava de vestígios disso, né? Não se sabia ao certo essa tradição mistérica, né? Essa tradição oculta que falava dos mistérios órficos, mas ele, de certa forma, ele busca resgatar isso. Algo que também vem lá com Pitágoras, quando ele falava de entender, de compreender o que é a música das esferas, por exemplo. O que é esse som que permeia todas as coisas, esse som que os hindus diziam que nunca cessa. É um som que nunca para de reverberar. É a gente escutar isso, é a gente perceber isso. Isso é a grande magia. E sermos canal, né, de certa forma, nesse sentido. Isso passa desde nós sermos morais, ou seja, nós temos valores empregados, virtudes desenvolvidas, né? Ideias que vêm de grandes ideias como a bondade, a generosidade, a justiça, a verdade, a beleza, né? Todas as virtudes que a gente vê em Platão, que são grandes ideias também, né? E isso vai dando um corpo, Danilo, de um legado importantíssimo para todos nós. E que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, né? E que a gente sim pode resgatar e se inspirar, né? Como discípulos de uma tradição de sabedoria, né? Como discípulos porque se entrelaçam, né? Querem viver essa grande tradição hoje, nos dias atuais, né? E a proposta justamente é da Nova Acrópole enquanto escola de filosofia, né? Então, Marcílio Fitino, que era uma figura bastante discreta, né? Alguns dizem que ele era bastante tímido, bastante melancólico. Falavam que ele era meio gago, franzino. Então, aparentemente, uma figura insignificante, né? Se a gente for observar. Mas, como dizia um psicólogo chamado James Hillman, né? Ele falava que foi autor de algum dos escritos mais difundidos, influentes e perigosos do seu tempo, né? Perigosos por quê? Porque iam muito de encontro a um pensamento que era muito restrito, né? Que estava muito restrito a uma visão pobre, de certa forma, do ser humano. Pobre do cosmos. Havia muito mais a ser explorado, havia muito mais a ser expandido, né? A voltar a ser expandido, a voltar a ser evidente, né? No aprendizado e na educação humana. Tem uma outra citação também, Danilo, do Mircea Eliade, que é uma grande sumidade no assunto das religiões, né? Estudou muito o tema, né? Ele vai falar o seguinte, que a Renascença reencontra e revaloriza o paganismo, sobretudo graças à moda alegorista do neoplatonismo. Marcílio Fitino editou Porfírio, Jâmblico, Hermes e compôs uma teologia platônica. Considerava os últimos discípulos de Plotino os mais autorizados intérpretes de Platão. Os humanistas supunham a existência de uma tradição comum a todas as religiões, sustentada que o conhecimento desta bastava para a salvação e que, em suma, todas as religiões eram equivalentes. Aí está um bom resumo e síntese do que é a obra de Marcílio Fitino. E eu queria encerrar, Danilo, com duas citações dele, porque
Para além de um renascentista, ele era um humanista, e os humanistas tinham uma missão muito nobre, que era trazer o ser humano, trazer a importância do ser humano para o cosmos. A gente sabe muito bem que o ser humano, do ponto de vista da grandeza do universo, talvez não tenha tanta importância. Mas somos seres únicos. Nós temos uma missão muito clara e que devemos saber da sua importância. Temos essa grande importância, que é a gente poder conhecer o mundo. Conhecer o que o mundo nos oferece, né? E na sua obra, que ele comenta sobre o banquete, chamada De Amore, ele traz algumas reflexões e que são bastante humanas, né? Que são bastante humanas e colocam o ser humano na sua importância devida. Ele fala assim: todo o poder da magia consiste no amor. O trabalho da magia é uma certa atração de uma coisa por outra, por afinidade natural. Todas as partes deste mundo dependem, como as correntes do ser, de um amor, e estão ligadas por uma ligação natural. Isto é magia autêntica. E ele ainda recomenda, né, e esclarece: quando dizemos amor, entendo desejo de beleza, desejo pelo belo. É assim, né? Quando a gente vê algo belo mesmo, né, não temos como ficar indiferentes, nos conectamos, né? E como última frase que eu queria deixar para todos, de uma das cartas que ele escreveu, que vai falar justamente do papel humano, do que significa a dignidade humana, de onde viemos, qual é o nosso legado e qual é o nosso traçado para o futuro. Ele diz assim: conhece-te a ti mesmo, ó linhagem divina vestida com trajes mortais. Despe-te, eu te peço. Separa o quanto podes, e podes o quanto te esforces. Separa, digo, a alma do corpo, a razão dos afetos do sentido. Verás logo, cessadas as brutalidades terrenas, um puro ouro, e afastadas as nuvens, verás um luminoso ar. E então, acredita-me, respeitarás a ti mesma como um raio eterno do divino sol. E é assim que eu queria encerrar esse podcast, Danilo, com essas palavras do próprio mestre do humanismo e da renascença, e um mestre de como sermos humanos. Dessa maneira, encerramos a nossa conversa de hoje. Novamente, lhe agradeço a presença, Gustavo, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. Obrigado aos ouvintes. Espero que tenha sido inspirador a todos, assim como foi para mim mesmo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Sinfonia número 6, Scherzo.